A questão seguinte que ficaram com dúvidas foi a 6, que na 6 a gente encontra novamente um quadro que não aparece, que ele vai dizer o seguinte: qual dos certos a seguir apresenta o mesmo tema retratado no quadro Segunda Classe de Tarsila do Amaral. Então a gente já sabe que é um quadro do modernismo brasileiro, pintado pela Tarsila do Amaral. Você tem como se fosse um grupo de familiares, né, com roupa e descalços, roupas muito simples, e eles estão com a aparência mesma de outro trabalho que a gente tem, esse do de Cavalcanti, que são os retirantes, né? Então você tem uma ideia de pessoas desvalidas, de pessoas pobres que estão em ritmo de fuga. Então é isso que o quadro acaba apresentando, é quase como se fosse um retrato de refugiados, de pessoas que vão para outro lugar, para outras paragens. E aí os trechos de poesia que podem se relacionar com uma imagem de pessoas à deriva, pessoas que pela pobreza, pela miséria, pela fome, elas acabam saindo disso, tanto que é assim, o quadro Segunda Classe, eles não estão viajando de primeira classe, eles estão viajando nas piores condições. E aí você tem: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curvo, o homem em nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Isso é do Mário de Andrade, Ódio ao Burguês. Você tem aí um trabalho que falaria de uma classe burguesa de primeira classe e não de segunda. Não calques o jardim, nem assustes o pássaro, um e outro pertencem aos mortos do carro. É um trecho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Claro que ele tem poemas sociais, né, muito famosos, né, de A Rosa do Povo, por exemplo, mas esse trecho específico do Carlos Drummond de Andrade não tem nada a ver com questão social, logo não tem a ver com esse quadro da Tarsila. Na letra C, no entanto, nós temos um verso famoso: somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Todo mundo conhece a morte de vida severina, que é a vida daquele severino que segue errante, né, do mais profundo sertão para o litoral, e nessa escalada ele só vê miséria, pobreza, fome. É um retirante como tantos outros, de uma vida severina, muito condizente com a imagem de segunda classe da Tarsila do Amaral. Então a resposta, sem dúvida alguma, é a letra C. O que poderíamos dizer de: para dizer em milho, dizem milho, para melhor, dizem melhor, para pior, pior, para telha, dizem telha, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Esse poema do Oswald de Andrade trata de uma questão de linguagem que você tem. Você fala, na verdade, o modo de falar de uma região, de uma classe, né, que é o campo da sociolinguística. É como determinados falares coincidem. Um falar diz de um jeito, outro falar diz de outro, e na verdade está falando apenas pelo aspecto do modo, do dialeto do português. Então não necessariamente falando de pessoas que estariam em retirada pela pobreza, mas pela maneira como elas falam. Então não seria o ideal frente ao poema do João Cabral de Melo Neto. E agora a letra E, né? A letra E diz o seguinte: os inocentes do Leblon não viram o navio entrar, trouxeram bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram, mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Esses versos do Carlos Drummond de Andrade estão falando do Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro. Está falando de bailarinas, está falando, portanto, de uma outro tipo de categoria de pessoas e personagens que não condiz com o que é apresentado na tela da Tarsila do Amaral, né? Foge também, tanto pela região, né, o Rio de Janeiro, a região sudeste, quanto por essa ideia de embarque em navio, né, de algo mais suave, praia, né, óleo, e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Então essas são as figuras de segunda classe retratadas no quadro, né? Novamente vou citar duas vezes o Drummond, principalmente, com certeza, né? Porque ele é um poeta da segunda geração modernista, geração de 30, que tinha um cunho social, inclusive na poesia. Então foi meio que uma pegadinha colocar um poema do Carlos Drummond de Andrade nesse sentido. Mas nenhum dos versos apresentados aqui tem a ver com essa questão.